Fala galera do YouTube, beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo falando sobre um anime aleatório que eu andei vendo ultimamente. E dessa vez é um vídeo sobre Trigun. Eu sei que pode parecer estranho eu estar fazendo um vídeo sobre um anime antigo, né? Trigun de 98. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Porque recentemente eu comecei junto com alguns amigos um projeto novo aqui no YouTube que é o Desocupados Capitais, né? Um canal meio de podcast pra gente falar um monte de bosta que a gente tá afim, discutir alguns assuntos aleatórios, fazer umas merda aí de vez em quando. E recentemente a gente tava em chamada, meio foda-se mesmo, e mais ou menos ali no finalzinho da chamada a gente decidiu fazer meio que um amigo secreto, só que de animes. Um passar anime pro outro assistir. Então, por exemplo, eu tirei o Luke, passei pra ele no Zaki-kun, ele tirou o Cisco e tal. E o Vant passou anime pra mim. Eu pensei que os animes que cada um passou pro outro depois ia virar um vídeo pro Desocupados, falando mais ou menos o que a gente achou de cada anime. Mas não, a gente só ia ver o anime sim, foda-se ali, meio que de brincadeira, né? Apesar que o Luke colocou a regra, tem que ver, se for até 2 curtos, tem que ver até o final. E o Vant, ele de início passou pra mim Lost Canvas, só que como eu não gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco, depois ele voltou atrás e me passou o Trigun, né? E eu acabei planejando já fazer um vídeo do Trigun, desde que eu comecei a ver ele, né? Eu esperava que tivesse bastante coisa pra falar e realmente acabou que teve mesmo. Então por conta disso eu tô trazendo ele aqui no Dias Geek, né? Já que não vai virar vídeo no Desocupados, eu aproveito isso pelo menos pra trazer aqui no canal. Mas começando, né? Pra quem não conhece muito Trigun, sobre o que ele fala? Ele fala sobre um bandido lendário conhecido como Vast Stampede, que tem uma recompensa de 60 bilhões pela cabeça dele, né? E vai um monte de gente atrás dele. Eles falam que todo lugar que o Vast passa fica em ruínas, é totalmente destruído. Tanto que por conta disso ele recebe o apelido de Tufão Humanoide. E vai 2 garotas de uma companhia de seguros atrás dele pra ficar meio ali de olho, pra evitar que tenha muitos problemas. Já que sempre que tem alguma treta envolvendo o Vast, a companhia de seguros entra em decadência praticamente, que é muita coisa que eles têm que repor. Mas aí começa mais ou menos assim, não explica muito do porquê que tem essa recompensa, exatamente isso aqui, cara, realmente é o Vast Stampede. Inclusive, por boa parte ali na primeira metade do anime, até eu fiquei em dúvida se aquele cara realmente era. Chegou um ponto que eu tava pensando, mano, não é possível, deve ser um cara aleatório que tá andando por aí, se mete um monte de merda, dá umas cagadas do caramba e fica com a fama de Vast Stampede. Porque, mano, é muito escrachadão. Essa é a palavra mais correta pra se dizer. Eu vi a proposta ali pela primeira vez, né? Apresentou ali a ideia do Vast, eu vi a sinopse e tal. Eu falei, mano, deve ser um negócio meio Rurouni Kenshin com um Velho Oeste meio sci-fi. Então, tipo, eu fiquei com uma ideia mais ou menos assim. Mas não, o começo ele é bem comedinha padrão, né? Tipo, não é aquela comédia engraçadona, mas não é aquela comédia chata. Eu acho ela bobinha e tal, não dei muita risada com ela. Mas tem momentos legais, né? Tem momentos que você dá risada pra caramba. Ok, dá pra ir levando e tal, mas eu acho que essa primeira metade, os 10 primeiros episódios mais ou menos, o que carrega o carisma dos personagens. Os personagens são muito carismáticos. Vast, a Meryl e a Millie, né, que são muito bons. Depois tem o Wolfwood, que eu acho um puta personagem, eu acho um personagem muito legal, muito carismático também. Então o carisma do anime, boa parte dele é o que carrega ali. E essa parte também é um tanto interessante por algumas questões. Ela é mais focada na comédia, mas ela não é 100%. Então ela sempre vai apresentando algumas coisas ali que vai sendo desenvolvido mais pra frente. Como por exemplo, as usinas, a tecnologia antiga,
algumas partes ali que tem os robozões antigos, o Vash tem algumas relações com isso. Por que que ele tem aquela recompensa de 60 bilhões, entre diversas outras coisas que o anime vai mostrando, que é bem interessante. A parte de Julia ali, que tem uma parte mais ou menos antes que cita a cidade, que em teoria o Vash destruiu inteira, tanto que dá a entender que por conta dessa cidade que ele tem toda essa recompensa, porque a cidade foi completamente dizimada. Só que aí entrou outros problemas e tal, né? O desenvolvimento do Vash eu acho muito interessante, o passado dele, super legal. Mas tem alguns buracos ali que me incomodam um pouquinho, só que aí seria spoiler. Então não vai dar pra mim falar muito sobre o anime sem ficar dando spoilers, né? Porque boa parte do anime, sinceramente, é o desenvolvimento do Vash, né? Os outros personagens são meio que jogados de escanteio. Os personagens que desenvolvem, na verdade, são três: o Vash, o vilão principal e um pouquinho do Wolfwood lá pro final do anime, só. Então, por conta disso, eu vou ter que abrir uma tag meio que spoilers aqui, né? Então, daqui pro final do vídeo, eu vou estar comentando do anime com spoilers. Então, tipo, se você não quiser receber spoilers, quiser ver a série e tal, vai por sua conta e risco. Mas, enfim, depois mais ou menos de um bom tempo, ficando mais comédia e tal, algumas partes um pouco mais sérias, a gente é apresentado para um dos vilões mesmo do anime, que é o Legato. O Legato, que é um cara ali mó foda, que controla as pessoas, não dá muita explicação do porquê que ele tem esse poder e tal, mas ele controla o pessoal, ele consegue manipular os outros, ele tem a equipe lá com assassinos absurdos. Mas tem ali o grupo do Legato, tem um Legato que é um personagem que você fica ali curioso, porque dá a entender no começo que a pessoa na qual o Vash tá atrás, que ele já citou antes, que tipo, ele não podia morrer enquanto ele encontrasse ele, que ele só fala ele, não especifica exatamente quem. Então você dá a entender mais ou menos que é o Legato ali no começo. E beleza, vai avançando um pouco, vai dar umas tretas lá, o Legato começa a colocar todo mundo ali em perigo, começa a perseguir o Vash vai atrás dele sozinho, ele abandona praticamente todo o grupo ali, abandona a Meryl, a Millie, o Wolfwood, deixa todo mundo pra trás, vai atrás do pessoal, e aí tem a parte que meio que começa realmente a parte mais séria do anime pra valer, que é a destruição de Augustia, né? Mostra mais ou menos como aconteceu a destruição de Yuri, ele se lembrando do que aconteceu antigamente, né? Pedindo para aquilo não acontecer de novo em Augustia, que basicamente a arma que ele tem um poder que permite o braço dele se transformar praticamente num canhão gigante de plasma. Eu falei, o anime é escrachado pra caramba, então. Mas aí entra algumas questões, por exemplo, é dito que o Vash, ele não é exatamente humano, ele é de uma outra raça lá, que se eu não me engano eles chamam de seres além do tempo, se eu bem me lembro. Só que eles não explicam exatamente o que são esses seres. O Vash é um desses seres, os geradores são alimentados por esses seres, né? Tanto que tem algumas partes ali que o Vash ele consegue interagir com algumas usinas, alguns núcleos de energia lá por conta disso. Mas o que são eles exatamente, o anime nunca pra explicar realmente. Isso é revelado mais ou menos depois dessa parte de Augustia, que é o flashback mostrando o passado dele, né? A infância dele, o que aconteceu, né? O porquê ele tem aquela política de não tentar ferir ninguém e tal. Só que aí entra algumas questões que me incomodam mais ou menos. Porque eu acho o flashback de Trigun incrível. Eu adoro o passado do Vash, eu acho super interessante a história dele, como ele ganhou a ideologia dele, né, o que ele tá perseguindo exatamente ali, a relação dele com Knives, que é o irmão dele, quem era a garota que ele ficava sempre comentando e lembrando, Aren. E beleza, esse flashback é muito bom e tal, só que a questão é o que estava acontecendo antes e o que ligou nisso no flashback, porque o flashback ele tá ali praticamente como uma ponte para depois ter um leve time skip, porque depois ali do incidente de Augustia, o Vash some e fica desaparecido por um tempo até que o Wolfwood acha ele. Ok, beleza. Só que tipo, não teve nada ali ligando pra acontecer todo aquele flashback, explicando, fica meio desconexo na história, sabe? Eu acho que, por exemplo, poderiam colocar tipo
a Millie e a Meryl questionando de novo pra ele explicar tudo que tava acontecendo, porque isso sempre acontecia ao redor dele, e dessa vez o Vash cedendo, ele falando, tá, eu vou explicar tudo o que aconteceu, a minha história. E passa esse flashback completo, né, porque passou uma metade e a outra metade ficou lá pro último episódio, né, que é como ele conseguiu a pistola, como foi a destruição de Augustia mesmo, ficou tudo pro último episódio, ficou jogado ali no último episódio. Outra coisa que incomoda um pouco nessa questão do flashback é que ele mostra melhor a parte do vilão, que é o Knives. Só que tem duas questões que me incomodam. Primeiro, que o Knives só tinha sido citado pelo Vash lá atrás como ele. Então, tipo, a gente ficava naquela, é o Legato, não, é o Knives. E, tipo, o Knives nunca tinha sido mostrado, não tinha sido citado em momento algum, se eu não me engano. O Legato, antes dessa parte do flashback, em momento algum, ele comentou sobre um mestre dele. E mesmo se tivesse comentado, acho que ia ficar meio zoado, tipo, apresentar o Knives justo no flashback. Eu acho que seria melhor se o Vash tivesse encontrado o Knives aí em algum momento ali. A Millie e a Meryl começam a questionar ele ali mais ou menos do que estava acontecendo, e ele conta tudo de uma vez, foda-se. Eu acho que se apresentasse o flashback assim, poderia ficar melhor. Também que essa questão do flashback como eu falei, é só o Vash e o Knives. Aquele grupinho do Legato, o que fizeram com ele? Tipo, não são nada. Tipo, o Legato tem um poder mó quebrado ali e não é porra nenhuma. Eu tô falando sério, o Legato não tem importância de texto. Ele tá ali pra quê? Pra fazer o Vash sofrer. Eles falam isso, né? O objetivo do Legato é esse. Mas quem era ele antes, né? Por que ele tá seguindo Knives, né? Com que relação ele tem com Knives? Ele também é um ser além do tempo. Não falam isso praticamente. Se falam, eu não prestei. Foi um momento muito específico ali, eu não prestei atenção direito. Então isso são algumas coisas que me incomodam. Outra coisa que me incomoda é essa parte meio pós-time skip, porque, tipo, apesar de eu achar ela a melhor parte do anime todo, que é o Vash encarando de frente a própria ideologia, o como aquilo pode travar ele, é muito interessante. Então, por exemplo, ele encontra um cara que tá procurando vingança, ele quer matar o outro lá a qualquer custo, e ele ia matar na frente do Vash. E o Vash começa a chorar pra ele não matar, eu começo a implorar, por favor, não mate ele, não mate ele, não mate ele, porque ele tem aquela política lá, ninguém pode decidir quem vive e quem morre. O que é muito legal, tem a parte do menino lá que ia atirar no Vash, depois o Wolfwood mata o moleque pra salvar o Vash fica puto aquilo. Eu acho essa parte interessante. A morte do Wolfwood, que é o choque pro Vash lá, que destrói ele. Depois ele tem que matar o Legato pra salvar a Mary e a Millie. Tipo, eu acho muito legal ele encarando a própria ideologia. A construção disso é muito boa. Só que aí você encara de novo lá o começo, isso fica um pouco desconexo. Por quê? Porque no começo você via muitos momentos do Vash ficando realmente puto. Tá, ele nunca chegava a matar alguém realmente, mas tipo, ele chegava quase no ponto de querer realmente matar quem ele estava enfrentando. Você via ali um criminoso de 60 bilhões. Você via o porquê que ele tinha aquela recompensa na cabeça dele, e não só a destruição de uma cidade que foi meio que um acidente. É outra coisa que é um problema, sinceramente. Ele destruiu Julie por acidente e todo mundo sabe quem é ele. Não sobrou nada da cidade, acho que sobrou o quê? Uma pessoa, que o Vash inclusive salvou essa pessoa, mas todo mundo sabia que a destruição de Julie foi causada por Vash Stampede. Fora que tem aquilo, todo lugar que o Vash passa fica destruído. Quantos lugares foram no anime todo? 2. O resto ali foi porque teve umas tretas ali, mas quem destruiu não foi o Vash, foram o pessoal que estava atrás do Vash. Pode-se dizer que ele atrai a destruição e não que ele é a destruição. Mas vocês entendem mais ou menos o que eu tô falando? O Vash, em momento algum no anime, o único personagem que ele realmente mata, que ele puxa o gatilho e termina com a vida do personagem, é o Legato. O máximo que acontece ali é pessoas perderem a vida porque o Vash está próximo a elas. O grupo ali do Knives perseguindo o Vash, ele mata um monte de gente ali em volta. É o máximo que acontece. Sem ser isso, o Vash nunca puxou o gatilho em nenhum momento. Aí fica aquela questão, né? O Vash é um criminoso de 60 bilhões, ele é um cara bobocão, um pacifista. Pra mim isso não é só um buraco no roteiro, é um abismo quase. Eu considero isso um problema realmente. Parece que fizeram um roteiro do anime em específico meio nas coxas, porque o anime é totalmente filler. O anime, ele não é canônico.
né? O mangá, pelo que eu vi um pouco, ele vai pra um rumo completamente diferente. Eu tô até planejando ler o mangá em breve, né? Porque vai que é um tanto mais bem desenvolvido. Às vezes pode ser até pior, mas tipo, se for mais bem desenvolvido, pode ser muito interessante. Porque eu realmente gostei do anime, só que tem esses buracos aí que me incomodam bastante. O que não seria um problema se o anime fosse um pouco mais consistente. Então, tipo, ele começou o anime lá, tinha aqueles momentos de pico do Vash, onde ele se mostrava realmente como se fosse um criminoso de 60 bilhões. Você via aquilo nele, então mantém isso até o final. Você quer no final desenvolver ele 100% como um pacifista, então deixa ele desde o começo como 100% pacifista, sem esses momentos de pico. Eu acho que é a única questão ali. Eu sei que muita gente vai falar, mas o Vash ele tava ameaçando de matar o cara porque ele matou um monte de gente na cidade que não tinha nada a ver com aquilo. Ok, eu entendo isso, só que, por exemplo, quando eu vi a proposta de Trigun, já eu associei um pouco a Rurouni Kenshin. Eu pensei que ia ser algo meio parecido com Rurouni Kenshin, e Rurouni Kenshin tem coisas mais ou menos desse tipo. Por exemplo, o Kenshin era um assassino ferrado, se tornou um pacifista, e em certos momentos ali ele tinha os picos dele que ele voltava a ser o Batosai. Aqui o Vash sempre foi um pacifista, sempre evitou matar as pessoas, ele nunca gostou de matar as pessoas. Tanto que só tem um momento no anime que ele acaba matando alguém, e mesmo assim ele surta em alguns momentos, como se ele já tivesse matado outras pessoas antigamente, coisa que o anime desmente. Ele mata o Legato lá no final do anime e ele fica destruído, ele não sabe o que fazer direito. Então por que lá no começo do anime ele teve que ameaçar de matar aquele maluco de armadura? Não sei. Mas de resto essa parte eu acho praticamente perfeita, né? O conflito do Vash com os ideais dele, o desenvolvimento ali no final do Wolfwood, a relação dele com a Millie, a amizade dele pelo Vash ao ponto dele trair tudo aquilo que ele acreditava pra tentar ajudar o Vash, morrendo também por culpa disso. Eu acho muito legal, eu acho muito bom. A morte do Wolfwood eu acho principalmente que é uma das melhores partes do anime inteiro, pra falar a verdade. Eu adoro aquilo. Aí chega o final. Cara, o anime ele tava desenvolvendo bem essa parte depois do flashback, a partir do flashback até o penúltimo episódio, até mais ou menos. Aí chega o último episódio, beleza, o Vash decide terminar isso de uma vez por todas enfrentando o Knives. Aí a primeira metade do episódio inteiro é o flashback que ficou faltando. Eles não acharam o momento pra colocar aquele flashback, colocaram tudo no final. E para depois acontecer a luta do Vash contra o Knives. Como eu falei, né? Podiam colocar um encontro dos dois um pouco antes ali. O Knives indo embora, deixando o pessoal ali pra matar o Vash, né? Colocando as meninas ali em perigo. E aí depois o Vash explicando tudo aquilo para as duas, o porquê que tudo aquilo tá acontecendo. Aí já explica tudo de uma vez, já explica direto, desde da infância do Vash até a destruição de Judy, direto. Não deixar picotado um episódio para um flashback, outro episódio para contar o resto ali, e depois ter uma luta ali que tipo é boa, não vou negar isso, mas tipo não é tão grandiosa assim, e com um desfecho meme. O Vash imobiliza o Knives, né? Ele fica inconsciente e o Vash decide salvar o Knives, levar ele pra casa. Tipo, o anime termina nisso, com o Vash carregando o Knives, caminhando, acabou. Só que aí entra a questão, o Knives, aquele cara que passou 150 anos na Terra matando geral pra tentar exterminar a vida humana, ele vai ficar de boa porque ele virou um queijo suíço? Porque ele ficou todo esburacado? Não vai. Tá, eu sei que o Vash, sei lá, não, as pessoas são boas, você pode tentar salvar todo mundo, não sei o que, você não precisa exterminar elas, ia ficar forçado pra caramba, mas tipo, o Vash simplesmente derrotar o Knives e pronto, eu vou salvar ele agora, tipo, não adianta, sinceramente. Pra mim só fica aquela ideia na cabeça, ele vai surtar de novo, vai voltar a matar todo mundo, o Vash vai voltar a sofrer eternamente, porque é basicamente isso. Então pra mim o desfecho do anime é o ponto mais fraco de tudo ali. Eu acho o desfecho dele muito merda. Tipo, o anime não é ruim,
Ele como inteiro tem partes muito boas. O começo é muito cativante, ele é carismático pra caramba. Tem partes engraçadinhas. Tem o começo ali do desenvolvimento mais sério. As partes ali que vão mostrando mais ou menos o passado do Vest. A segunda metade do desenvolvimento é incrível. Acho muito legal como eles desenvolvem o Vest, os personagens que acompanham eles, né? O conflito dele com a ideologia, como eu já falei muitas vezes. E o desfecho, um lixo completo. Pra mim, podia refazer tudo aquilo e boa. Como eu já falei, o anime ele é boa parte filler. Pode ser que o mangá eu acabe gostando mais, o mangá não tenha tantos buracos assim como teve o anime, porque como eu disse, né, a impressão que eu tenho é que fizeram um roteiro do anime meio nas coxas, né, pegaram algumas ideias do mangá, algumas coisinhas ali do mangá e o resto fizeram no foda-se, mas mesmo assim eu gostei do anime. É um anime legal pra passar o tempo, não é aquele tipo de anime, meu Deus, você precisa assistir isso antes de morrer, mas é divertidinho. Mas enfim, vocês já assistiram Trigão? O que vocês acharam? Vocês acharam ele bobinho? Vocês acharam ele legal, né? Comentem aí. E Vant, obrigado por ter recomendado esse anime, né? Eu até curti ele, apesar que não foi lá dos melhores. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!